Eu quero pensar com vocês hoje sobre um tema muito importante. O tema é: não se perca, sua vida depende das suas escolhas. Todos nós vivemos uma vida de escolhas. Ao longo das nossas vidas, nós vamos precisar fazer algumas escolhas. E sabe o que é interessante? É que Deus ele nos deu capacidade de escolhermos. Porque Deus poderia muito bem fazer cada um de nós e fazer de nós fantoches. Falar, o que você tem que fazer, você já está programado para fazer, mas não é assim. Deus nos fez e nos deu capacidade de escolhas. E é por isso que todos nós precisamos fazer escolhas nas nossas vidas. E o interessante é que algumas dessas escolhas serão simples. Você vai ter que escolher todos os dias o que comer. Eu fico muito feliz quando a minha esposa pergunta assim, amor, o que você quer comer hoje? Eu sempre vou para a canjiquinha, né? A gente vai para aquilo que a gente gosta de comer, né? Então é muito bom você poder escolher aquilo que você quer comer. Simples. A gente às vezes tem que escolher o que vestir. Olha, eu vou com uma camisa básica, eu vou de polo, eu vou de um blusão, eu vou colocar um terno. A gente tem a capacidade para fazer essas escolhas. Agora, existem algumas escolhas na vida que são complexas, são difíceis da gente fazer. Quer ver um exemplo? Com quem casar. Pensa num negócio complicado. Eu sempre digo que se você quer descobrir se a pessoa é aquela com que você deve casar, você tem que ver essa pessoa como ela é, como filha, neta, funcionária, porque isso fala muita coisa. Um bom filho será um bom esposo. Agora, um mau filho, foge que é laço. Foge que é laço. Mas é uma escolha complexa, muito complexa de se fazer. Você vai precisar escolher com que você vai trabalhar. Qual vai ser sua profissão? Você vai fazer o que você gosta ou você vai fazer o que te dá mais recurso financeiro? É complexo. É muito complexo de fazer essa escolha. Você vai precisar escolher se você vai investir nesse momento ou se você vai poupar. São escolhas difíceis que a gente precisa fazer. Agora, precisamos saber que escolheremos o tempo todo. E sabe o que é mais importante sabermos aqui? É que muitas escolhas que fazemos na vida causarão um impacto enorme nas nossas vidas, para o bem ou para o mal. Prova disso é que eu conheço pessoas que tinham tudo para dar certo. Nasceram numa boa casa, numa boa família, tiveram tudo que precisavam para romper e viver coisas extraordinárias, mas escolheram coisas erradas e pagaram um preço por isso. Deixaram de viver, de fato, tudo aquilo que Deus sonhou para a vida delas. Mas eu também conheço pessoas que tinham tudo para dar errado. Nasceram numa casa tóxica, nasceram numa família problemática, mas aí escolheram coisas boas, escolheram coisas certas e elas mudaram o destino delas. Mudaram o futuro delas. Por quê? Muitas ouviram, olha, você vai dar errado, você tem tudo para dar errado. Mas por conta das escolhas certas, hoje elas vivem a melhor vida. E glórias a Deus por isso. Queridos, a grande verdade é que Deus disponibiliza tudo o que precisamos, tudo de melhor para que nós possamos fazer as melhores escolhas. Deus coloca tudo disponível para a gente. Deus, com seu amor incondicional, preparou tudo para que a gente pudesse viver uma vida maravilhosa. Agora, o que vai ditar se você vai viver ou não são as suas escolhas. Amém? E como é que tem sido as suas? Como é que tem sido as suas escolhas? Você tem escolhido bem? Você tem feito boas escolhas ou você tem feito escolhas que são ruins? A gente precisa entender, meus amados, que muitos impactos que você está sofrendo hoje é porque você escolheu viver isso que você está vivendo. Mas a gente precisa tratar isso hoje. Hoje é um dia de tratamento aqui, amém? Você recebe que hoje é um dia de tratamento nesse lugar? Então abra sua Bíblia, em Juízes capítulo 14. Nós vamos ler todo o capítulo. Juízes capítulo 14. Quero te incentivar a você ter uma Bíblia de papel, para que você marque, para que você leia, para que você ande com ela em todos os lugares onde você estiver. Está no trabalho? Tua Bíblia está lá do teu lado. Para quê? Para você estar abrindo sempre, sempre lendo a palavra de Deus.
É muito bom ter Bíblia no celular, no tablet, em tudo isso. Agora, a Bíblia de papel é muito importante. Tenha a sua Bíblia de papel. Esse ano nós vamos ler a versão NVI. Nós estaremos ao longo do ano lendo a versão NVI. Então, se você quiser comprar uma Bíblia NVI, se você tiver condições, compre uma Bíblia NVI para que a gente possa ler todos os textos na mesma versão. Amém? Então, vamos lá. Juízes, capítulo 14, o texto diz o seguinte: Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga-a para mim, ela é que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. E o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para os acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhes Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhe darei 30 vestes de linhos e 30 mudas de roupas. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele então: do que comeu saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar resposta. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convença-o, o seu marido, a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teria solucionado o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Escalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu ao que tinha explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Amém? Essa é a palavra do Senhor, amém? Queridos, a história de Sansão é uma história conhecida demais. Desde muito novos nós ouvimos sobre essa história, sobre um homem que era muito forte, Sansão, um juiz que tinha tudo para dar certo, mas deu errado, não é verdade? E aí, quando a gente olha para a história desse homem, sabe o que a gente percebe? Que o Sansão, desde antes de ser gerado, ele já era um milagre. Porque a mãe de Sansão era estéril. Aí um belo dia chega um anjo do Senhor e fala com ela: você vai ter um filho, você vai engravidar. Você vai engravidar de uma criança especial.
Essa criança, ela vai ser uma criança muito especial, hein? Porque ela vai iniciar o processo de libertação do povo de Israel. Por quê? Naquele tempo o povo estava ali cativo dos filisteus. Os filisteus estavam ali fazendo o que queriam com o povo de Israel. Mas aí o anjo do Senhor vem e diz, olha, você vai ficar grávida e esse seu filho vai iniciar um projeto de libertação do povo. Só que você precisa fazer algo muito importante, você não vai beber bebida fermentada. E esse menino vai precisar ter o voto nazireu. O que era o voto nazireu? O voto nazireu é um voto de consagração especial a Deus. Porque o voto nazireu, ele tem algumas particularidades. Como é que é esse voto? Esse voto, quando a pessoa faz esse voto, ela não pode beber bebida fermentada, ela não pode beber vinho, ela não pode tocar em cadáver, porque senão ela se torna uma pessoa impura, ela não pode fazer algumas coisas que muita gente aqui faz, ela não poderia cortar os cabelos. E a gente sabe que Sansão ele tinha um cabelo enorme, por quê? Ele fazia parte do voto nazireu. E aí, meus amados, o Sansão, ele começa a crescer. E ele começa a se desenvolver e ele era muito conhecido pela força que ele tinha. Ele tinha uma força assim descomunal. Ele era alguém que pegava alguma coisa e quebrava numa facilidade muito grande. A força dele chamava a atenção. Quando a gente olha para o texto, a gente percebe que por diversas vezes o texto vai dizer que o Espírito do Senhor se apossava de Sansão. E quando o Espírito do Senhor se apossava de Sansão, ele fazia um movimento extraordinário. Ele fazia algo que normalmente a gente não consegue fazer. Porque o Espírito do Senhor colocava uma força nesse homem, que olha, a gente acha que não consegue nem medir essa força. E aí sabe o que é interessante? É que muitas vezes nós estamos deixando de viver algo extraordinário com Deus, porque o Espírito Santo não tem nos apossado da gente. Tem muita gente que tem deixado de viver coisas grandes com Deus, por quê? Porque o Espírito Santo já não é algo que faz parte da sua rotina. E aí, meus amados, quando a gente olha para a história de Sansão, sabe o que a gente percebe? No capítulo 14, no verso 6, diz que ele rasga um leão no meio. Você tem noção do que é isso? Eu fiquei pensando em casa, lendo esse texto, ele pegando o leão e rasgando o leão. Como é que deve ter sido isso? Deve ter pegado o leão pela boca assim, né, e rasgado o leão como se fosse um cabrito, diz o texto. E no capítulo 14 também, no verso 19, diz que ele mata 30 homens sem se machucar. Ele enfrenta 30 homens, ele mata os 30 e ele sai ileso. No capítulo 15, no verso 4, diz que ele caça 300 raposas. Sabe o que ele faz? Ele pega algumas tochas de fogo, amarra no rabinho da raposa, dessas 300 raposas, e solta essas raposas nas plantações dos filisteus. O que acontece? Pega fogo em tudo, ele acaba com a plantação dos filisteus. No próprio capítulo 15, diz que ele abate 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele pega uma queixada de jumento, eu fico imaginando ele rodando aquilo e vai matando todo mundo. 1000 homens são ceifados, têm as suas vidas ceifadas, porque esse homem ele tem uma força muito bruta. E quando a gente olha para Sansão, ele é alguém diferenciado. Ele é separado por Deus, ele tem um propósito muito bem definido, porque ele deveria libertar o povo da mão dos filisteus, iniciar o projeto de libertação. Ele tinha tudo que precisava, o Espírito se apossava dele, dava uma força descomunal para que ele pudesse viver tudo aquilo que Deus planejou para ele. Mas esse mais machuca, né? Mas ele deixou de viver muitas coisas por conta das suas escolhas. Quando nós olhamos para a vida dele, muitas coisas ruins aconteceram porque ele fez escolhas erradas. Ele tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Por quê? Primeiro, porque ele escolheu, mesmo que de forma sutil, quebrar o seu voto, a sua aliança com Deus. O Sansão, ele tinha tudo para dar certo. Deus preparou um caminho para ele, Deus deu uma missão para ele, Deus deu força para ele, o Espírito de Deus se apossava dele, ele tinha tudo para viver aquilo que Deus sonhou para ele. Mas ele deixa de viver porque de forma sutil ele quebra a aliança que ele tinha com o Senhor. Porque os versos 8 e 9 vão comprovar isso para a gente.
Os versos 8 e 9 vão dizer: algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou a seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou nada que tinha retirado o mel do cadáver do leão. O Sansão se apaixona. O Sansão ele se apaixona por uma mulher. E aí, qual é o problema disso? A mulher era do povo filisteu. A mulher do povo filisteu, ele chega para os pais dele e fala assim: vocês precisam me arrumar aquela menina. Eu estou apaixonado por ela. Ela mora lá em Caxias, ó. Vocês precisam me ajudar com ela. Aí os pais deles, do Sansão, falam assim: olha, faz o seguinte, por que você quer casar com a mulher do povo filisteu? Será que no seu povo não tem uma mulher, não? E aí, sabe o que acontece? Tem muita gente que fala assim: o Sansão já começou a quebrar o seu voto quando ele desobedece os pais. Mas o texto diz que Deus estava fazendo aquilo. Por quê? Porque Deus já começou a chacoalhar os filisteus. Ele fez isso propositalmente para que Sansão pudesse chacoalhar os filisteus. E aí o Sansão fala: olha, mesmo não sendo do meu povo, eu quero essa mulher. Eu quero casar com ela. E diz o texto que quando ele está caminhando nas vinhas lá, vem um leão. O leão vem rugindo para ele. Você imagina, você está num lugar, você está caminhando, vem um leão correndo para poder te comer inteiro. Diz o texto que ele pega o leão, ele rasga o leão no meio. Ele acaba com o leão. E o leão fica jogado lá. Ele não conta isso para ninguém. Ele não conta para os pais dele. Ele larga o cadáver do leão lá. Só que aí passa um tempo, quando ele vai passar por aquele caminho, ele está indo embora e ele vai dar um desvio e chega lá no leão. Ele vai dar uma olhada nesse leão. Quando ele chega no leão, sabe o que aconteceu? As abelhas que estavam ali fizeram, sabe, aquele favo de mel. Vocês já viram aquele favo de mel? Tem gente que gosta de comer aquilo, né? Aquele favo bonito, cheio de mel. Quando o Sansão olha aquilo, o Sansão não pensa duas vezes. Ele mete a mão no leão, ele pega o favo de mel, ele vai chupando mel e ainda vai distribuindo mel para a família dele. Queridos, pode parecer algo muito simples o que Sansão fez. Pode parecer algo muito fútil o que Sansão fez, mas sabe o que ele fez ali? Ele quebrou o voto nazireu. Ele quebra o voto nazireu, por quê? Porque ele tocou num cadáver, o leão estava morto, ele toca no cadáver por conta de um pouco de mel. Ele quebra o voto nazireu com algo muito fútil, simples. E aí ele quebra a aliança que ele tinha com Deus por conta de bobagem. Você tem noção do que é isso? Você tem noção? O ponto que nós precisamos trabalharmos aqui nesse ponto é justamente esse. O Espírito de Deus se apossava desse homem. Esse homem, meus amados, ele tinha tudo. Ele venceu o leão, mas ele perdeu por conta de umas abelhinhas. Você tem noção do que é isso? Esse homem era capaz de rasgar um leão no meio, mas agora um pequeno enxame de abelhas acaba com aquilo que Deus preparou para ele, porque ali ele quebra o voto nazireu. Pastor, então o voto foi quebrado por uma bobagem? Sim, a aliança com Deus foi quebrada por uma bobagem. Você sabia que tem um monte de gente vivendo isso? Você sabia que hoje tem gente trocando os planos de Deus, os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, por conta de coisas idiotas, fúteis, pequenas demais? Tem muita gente vivendo assim, queridos. Não vale a pena negociar aquilo que Deus separou para a gente. Tem muita gente negociando, não vale a pena. O pecado, ele é docinho como mel, mas as consequências são amargas como fel. Precisamos entender isso aqui. O pecado no início é docinho, até porque se não fosse doce, a gente não lutava contra. A gente ia querer mais mesmo. O pecado nos atrai. Ele é sempre muito lindo? Lindo. Você vê, às vezes, tem um cara que não presta, não vale nada. Mas ele sempre se apresenta para a menina com um cavalo branco. Com a melhor roupa, com o melhor sorriso e com a melhor cantada. Queridos, às vezes é melhor você arrumar um barrigudinho, hein? Meninas, prestem atenção, que às vezes o príncipe encantado não é nada disso, hein? Porque o pecado, ele é assim. O pecado, ele é muito bonito.
Ele é esplendoroso, e aí você peca, depois as consequências são doloridas. A gente precisa entender, meus amados, que nós estamos negociando por coisas muito fúteis. Não vale a pena você negociar pelo mundo inteiro, imagina, por futilidade, por coisa pequena. O Sansão, ele trocou algo poderoso, uma história poderosa por conta de mel. Tem muita gente trocando por menos que mel. Essa é a verdade. Entenda que nada na vida é mais importante do que você viver os planos de Deus. Nada na vida é mais importante. Você precisa entender isso. O maior fracasso que você pode ter na vida é você ter muito sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Se você tiver muito sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer, infelizmente você é um fracassado. Precisamos entender isso. Não abra mão de você viver grandes coisas com Deus por conta de pecado. Me ajudem com as crianças, por favor, gente. Não abra mão. Vale a pena você perder o seu casamento por conta de aventura? Vale a pena? Será que vale a pena você abrir mão de uma história com a sua família por conta de 5 minutos de prazer? Você não tem noção de como é destruidor uma família assim, que tem um adultério no meio. Você não tem noção da dor que causa nos filhos isso. O impacto que causa nos filhos. Quantas crianças estão agora fazendo tratamento psicológico? Por quê? Porque não conseguem compreender o que aconteceu com seus pais, estão mal. Será que 5 minutos de prazer vale a pena você destruir sua casa? Você colocar um monte de problema na vida dos seus filhos? Vale a pena? Será que vale a pena, gente? A gente precisa compreender isso, não vale a pena. O Sansão, ele quebra a aliança com Deus por conta de besteira. E tem muita gente fazendo a mesma coisa. Tem gente que orou tanto para Deus para conseguir uma vaga de emprego. Olha, tinha 2 vagas para mais de 100 pessoas. E aí você foi contemplado. Você foi escolhido. Você acha que é por conta do seu currículo? Não foi. Foi Deus quem te deu essa vaga. Deus abriu essa porta para você. Deus abriu essa porta para você. Aí sabe o que acontece? A pessoa consegue a porta de forma milagrosa. No início ela, obrigado, Senhor, por ter me escutado. E aí depois ela negocia por conta de besteira. Ela começa a aceitar esquema no trabalho. Ela começa a trabalhar de forma desleixada. Ela começa de forma muito simples, muito ínfima, a negociar uma porta que Deus abriu para ela. Queridos, não vale a pena. Seja honesto, tenha caráter, Deus vê todas as coisas. Se Deus é um Deus que vê a gente orando no secreto, você acha que no secreto, fazendo as coisas certas, Ele não está te vendo? Você acha de verdade? Deus é um Deus de recompensas. Faça sempre o certo. Pastor, mas está todo mundo fazendo errado. Não negocie. Faça você o certo. Pastor, mas vou perder o emprego. Perca o emprego. Quem te sustenta não é homem, não, é o Senhor. É Ele quem abre portas, é Ele quem fecha as portas na sua vida. Não podemos negociar com o pecado. Agora, Sansão, por conta de mel, queridos, ele deixa de viver grandes coisas com Deus. Ah, meus amados, a gente poderia aqui agora estar contando a história de Sansão, falando dele, dos melhores momentos dele, mas a gente está aqui falando de pecados, de escolhas erradas, e de morte, porque ele passou por muitas coisas ruins. Que a sua história não seja assim, em nome de Jesus, amém? Mas em segundo lugar, Sansão tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Por quê? Porque ele escolheu brincar com o inimigo. Os versos de 10 a 14 vão dizer para a gente: seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhes Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linhos e 30 muros de roupas. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linhos e 30 muros de roupas. Proponha-nos enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele então: do que come sal comida, do que é forte sal doçura. Durante 3 dias não conseguiram dar a resposta. O Sansão, ele dá uma festa. Naquele tempo, nos casamentos, eram 7 dias de festa, né?
E aí ele está lá na festa, sabe o que ele faz? 30 homens estão lá com ele. Do nada, ele cisma de brincar. Ele queria contar o que ele tinha feito com o leão. E aí ele chega para esses rapazes e ele fala assim, olha, eu vou propor um enigma para vocês acertarem ou não. E ele faz uma aposta, se vocês acertarem, eu dou 30 peças de roupa para vocês e 30 peças de linho. Se vocês não acertarem nesses 7 dias, se vocês não conseguirem a resposta, vocês me darão. Quando esses homens sabem disso, sabe o que eles fazem? Eles apertam a mulher de Sansão. Eles falam assim, ó, vocês nos trouxeram aqui para nos roubar. Porque a gente não vai sair aí, você precisa descobrir com ele qual é o enigma. E a mulher fica no pé de Sansão, você tem que me contar. O Sansão falou, olha, eu não falei isso para ninguém. Por que eu vou falar para você? E a mulher está no pé de Sansão. A mulher está perturbando Sansão. Diz o texto que a mulher perturba ele. Chega um momento que ele fala para a mulher vai lá e conta para os homens. Por quê? Ela estava com medo. Porque eles falaram, se você não descobrir, a gente vai matar você e seu pai queimado. A gente vai matar vocês. E ela vai e conta para o povo. Sabe o que acontece? Eles vão e falam para Sansão. A gente sabe qual é o enigma. E eles falam o enigma. Aí Sansão fala, é muito fácil arar a terra com um novilho meu, né? Por quê? Ele estava dizendo, vocês só sabem porque eu contei para ela e ela contou para vocês. E aí, o que acontece? Essa mulher é dada para uma outra pessoa, para ela casar com uma outra pessoa. O Sansão fica indignado. O Sansão fica indignado, ele mata esses homens, ele acaba com esses homens. Só que aí, meus amados, quando a gente olha para essa história, quando a gente vai para o texto, para a palavra lá no capítulo 16, sabe o que a gente percebe? Que o Sansão ele começa a cometer o mesmo erro. Ele começa a cometer o mesmo erro. Juízes 16, você pode olhar, você pode ler lá. Por quê? Ele se casa com Dalila. Ele se casa com uma mulher que começa a fazer a mesma coisa com ele. Os filisteus, eles compram essa mulher com moedas de prata, com prata. E fala assim, você vai precisar nos falar, você vai ter que descobrir o que esse homem tem para essa força toda. Você tem que descobrir isso. E ela começa a perguntar para ele exatamente como aquela fez. E ele continuou brincando com o inimigo. Sabe o que acontece? Ele fica mentindo. Ele inventa uma mentira. Olha, se você colocar um pano nos meus cabelos, eu vou ter a força de um homem comum. Aí a mulher corria lá e falava para o povo filisteu, olha, se vocês fizerem isso, ele vai perder as forças, vocês matam ele. Aí o povo filisteu vinha, quando ia atacar ele, o Sansão ia lá, pegava o povo, sacudia o povo, matava um monte de gente, e o povo foi ficando com raiva. E a mulher, você está mentindo para mim. E o Sansão mandando enigma de novo, falando mentira, mentirinhas, brincando com o inimigo. Até o ponto, queridos, que ele fala a verdade para Dalila. Ela conta para os filisteus. E quando os filisteus chegam, o Sansão achava que ele ia fazer o mesmo movimento, ele ia sair, ia matar todo mundo, que a força estava com ele. Mas diz o texto que o Espírito do Senhor já não estava mais com Sansão. E quando os filisteus chegam, que ele já não está mais com a força, os filisteus furam os olhos de Sansão e leva Sansão para o templo de Dagom para ser humilhado, para ser espancado, para ser morto. Sabe, queridos, o Sansão ficou brincando com o inimigo. O Sansão achava que em qualquer momento as coisas iam dar muito certo para ele, ele poderia brincar com perigo. Ele ficou fazendo o povo filisteu de bobo, ele ficou mentindo para a mulher, mas quando ele fala a verdade, o negócio fica estreito para ele. Sabe o que acontece, gente? Tem muita gente que está fazendo a mesma coisa hoje, tem muita gente que está brincando com o inimigo. E se eu tenho algo para te falar essa noite importante, se você esquecer tudo e lembrar só disso, eu dou glórias a Jesus por isso. Vocês não podem brincar com o inimigo. Não brinquem com o inimigo, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele veio para matar, roubar, destruir. João 10:10 vai dizer para a gente, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e eu tenham plenamente. Ele não brinca de ser diabo. O diabo, se você brincar com ele, uma hora ele te pega. Você já viu naqueles vídeos? Tem a jaula e tem um leão lá. Aí a pessoa fica botando a mão. Já viram esses vídeos? A pessoa fica botando a mão para o leão pegar e fica lá de bobeira, de palhaçada, brincando com o leão. Eu vou confessar um pecado para vocês. Muitas vezes eu estava torcendo para o leão. Muitas vezes eu torci.
Falei, miserável, brincando com o leão. Brincando com o leão. Aí teve um dia desse que eu vi um vídeo que o cara botou o braço, tirou. Quando ele botou de novo, o braço agarrou, ele ficou desesperado e conseguiu tirar. Ufa, leão. Pode parecer uma bobagem, mas sabia que tem muita gente fazendo isso? Queridos, a gente não pode brincar com o diabo, não. Uma brincadeira que você tem com o diabo, ele acaba com a sua vida, ele destrói sua família, ele acaba com os sonhos que Deus tem para a sua vida. Não brinque com o diabo. O Sansão, ele ficou brincando. E reparem que quando o espírito sai dele, ele é capturado, a primeira coisa que eles fazem, eles furam os olhos dele, ele não tem mais visão. Acabou a visão. A gente precisa orar para que o Espírito do Senhor nunca saia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que isso nunca aconteça. Porque quando sai, é destruição nas nossas vidas. O Sansão teve seus olhos furados, ele foi levado para o templo de Dagon. E lá ele é humilhado, ele fica girando, igual um hamster, já viu? Ele ficou girando lá, agarrado, o povo adorando aquela situação. É esse aí, né, que estava acabando com a gente. Agora ele vai morrer, ele tem que sofrer. Por que Sansão vive isso? Porque brincou com o inimigo. Não brinque com o diabo, não brinquem. Tiago 4,7 vai dizer, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O texto está dizendo, se a gente resistir ao diabo, ele foge da gente. Ele foge. Ele ficou tentando Jesus, lembra? Jesus, poxa, dando resposta para ele na palavra. Chega um momento que ele sai. Ele resistiu ao diabo, o diabo vai embora. Você precisa entender isso hoje. Se você brincar com o pecado, o diabo vai destruir sua vida. Quando aquela amiguinha no trabalho ficar falando algumas coisinhas com você, sai, corre. Tem muita gente que pergunta para mim, pastor, eu estou sendo muito tentado na minha vida, pastor. Pastor, é muita tentação nesse mundo louco. E aí eu falo algo muito espiritual para elas. Sabe o que você vai fazer? Aí eles ficam pensando que eu vou falar assim, olha, faça um jejum de 15 dias. Ouça com muito louvor. Leia todos os textos do Apocalipse. Eu falo para elas algo muito mais espiritual. Sabe o que eu falo? Corre! Corre! Você precisa correr. Se está tendo tentação aqui, vai para lá, vai para o outro lado. Porque, meus amados, a nossa carne é fraca, ela grita, ela quer o pecado. É por isso que a gente precisa se santificar, buscar Deus. Porque quanto mais você busca o Espírito Santo de Deus, mais Ele domina a sua vida. Quanto mais você fica vendo as coisas do mundo, se poluindo com as coisas do mundo, certamente o mundo vai ditar aquilo que você vai viver. Não podemos brincar com o inimigo. Corre do pecado, corre. Pastor, mas não é sinal de fraqueza correr, não. Não é sinal de fraqueza, corre. Abandona o pecado, lute contra o pecado, esmurra o seu corpo contra o pecado. Faça de tudo que você puder fazer, porque se o diabo te pegar, ele vai te destruir. Mas em terceiro lugar, o Sansão tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Por quê? Porque os erros não foram pedagógicos na vida dele. O Sansão, olhando para a vida de Sansão, os erros, eles não tiveram pedagogia na vida dele. Por quê? Porque ele não aprendeu com os erros. Ele viveu errando. Os erros não ensinaram nada para ele. Por quê? No capítulo 16, a gente vai ler dos versos 18 a 21. Olha o que acontece aqui. 18 a 21. Quando Dalila viu que Sansão tinha contado todo o segredo, enviou a mensagem aos líderes dos filisteus. Subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a força o deixou. E a força deixou. 20 agora. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor havia deixado. Gente, quando eu li essa frase, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado, foi muito forte para mim. Por quê?
Porque o Sansão já tinha vivido muita coisa. O Sansão, meus amados, ele é aquele tipo que não toma vergonha. Que as coisas vão acontecendo com ele e ele não muda. Ele tem experiências na vida, mas essas experiências não servem de nada. O caráter dele não é um caráter aprovado. Não é um caráter de quem lê a palavra de Deus, de quem busca a Deus de verdade. Muita coisa acontece de ruim e vai acontecendo pior. Por quê? Porque ele não muda. Os erros da vida de Sansão não são pedagógicos. E eu fiquei pensando sobre isso. Ele continuou brincando com o inimigo. Ele não amadureceu com os erros do passado. E as coisas vão viver, ele vai vivendo, nada disso serve como aprendizado. Por conta disso, ele perde, ele paga um preço muito alto por conta disso. A legalidade que ele dá, meus queridos, é algo que destrói a vida dele. Ele deu legalidade, ele ficou de brincadeira e agora ele está exposto à humilhação. E no fim ele morre de uma forma muito trágica. Agora, tem um momento em que ele acorda do sono. Ele está lá no colo da mulher, a mulher está fazendo um cafuné nele. Ele está bem, está de boa, brincando. E ele está esperando o povo filisteu vir. O povo filisteu vem. A mulher fala, Sansão, os filisteus estão vindo. E ele imagina que ele vai fazer todo aquele alvoroço de novo. Mas o espírito foi embora. Sabe, queridos, o espírito não pode ir embora das nossas vidas, senão acabou para a gente. Acabou. Game over. O espírito foi embora dele e aquele homem que tinha tudo para ter uma vida maravilhosa, uma história linda, ele poderia agora estar colocado lá nos heróis da fé, vivendo coisas maravilhosas. A gente poderia compartilhar coisas lindas da vida dele, mas a gente está aqui hoje compartilhando a derrota dele. Pastor, por que essa palavra hoje? Porque daqui a uns anos eu quero contar sua vitória, eu não quero contar suas derrotas. A gente precisa entender que tudo que estamos vivendo hoje é pedagógico. Deus quer nos levar para uma nova fase da nossa vida. Agora você precisa amadurecer. Você viveu tantas coisas na sua vida, até aqui você não aprendeu? De verdade? De verdade você não aprendeu nada? Eu estou numa fase que eu fico vendo o erro dos outros agora para não cometer o mesmo. Porque hoje você tem mais pessoas errando do que acertando. Mas eu quero declarar que em nome de Jesus não vai ser uma realidade nas nossas vidas, amém? A gente precisa entender, meus amados, não dá para brincar mais. Nós aprendemos que Sansão negligenciou as coisas pequenas e por isso deixou de viver coisas grandiosas. Ah, queridos, esse homem agora está no templo de Dagon, abatido, humilhado, subjugado. Um homem que foi separado por Deus, chamado por Deus. Um homem que tinha tudo que precisava para libertar o povo, para ser o libertador do povo de Israel. Agora, ele está no fim, lá no templo de Dagon, e todo mundo adorando, dizendo, agora é o fim dele, ele vai morrer, ele vai acabar. Ele faz uma última oração. Ele fala, Senhor, me ajude com que eu destrua esse povo agora. E diz o texto que ele pede para colocar as mãos dele na pilastra do templo de Dagon. 3.000 pessoas lá. 3.000 pessoas. É incrível, né? Que para adorar um Deus pagão sempre tem muita gente. Mas aí o Sansão coloca as mãos nas pilastras, pede a Deus a última força. E ele derruba aquele lugar. O templo de Dagon é derrubado. Diz o texto que ele matou mais gente na sua morte do que em vida. Sabe, queridos? A gente não pode se perder. As nossas escolhas de verdade vão ditar a nossa vida. E o que você tem escolhido? Talvez você chegou aqui cheio de desculpa. Ah, pastor, eu estou vivendo um negócio na minha vida por conta do meu passado. Não tem desculpa. Jesus entra na nossa vida e faz nova todas as coisas, amém? O pecado já está no mar de esquecimento, ele te dá uma nova vida. Você é uma nova criatura nele. E aí você chegou aqui, às vezes, querendo colocar desculpa no mundo para você não estar vivendo o melhor da sua vida. Para concluir, sabe o que acontece?
A gente precisa entender que a nossa vida é feita das nossas escolhas. Porque quando a gente olha para a história, o Adão, ele estava no melhor lugar da terra. O Adão, ele tinha o Éden, ele tinha um jardim maravilhoso, ele tinha as melhores frutas. Ele tinha tangerina para comer. Ele tinha tudo que ele precisava. Era um lugar lindo, agradável. Imagina as águas do Éden. Imagina. Ele tinha tudo, mas sabe o que aconteceu? Ele escolheu pecar. Jesus está no pior lugar, Jesus está no deserto, sendo tentado pelo diabo o tempo todo, mas ele decidiu ser santo, ele escolheu ser santo. E hoje, por conta da graça e misericórdia dele, ele nos dá o Santo Espírito dele, que pode apossar a gente, pode nos tomar, para que a gente decida hoje ser santo e escolher a santidade. Tem muita gente que pensa que santidade é você viver flutuando, não. Santidade significa separação, você é separado, você luta contra o pecado, porque o Espírito está dentro de você. Não tem desculpa para a gente, não temos desculpas. Ou a gente decide hoje vivermos uma vida em Deus, no caminho do Senhor, uma vida de retidão, apaixonados por Jesus, pela obra de Jesus, ou a gente decide para o carnaval. Ou a gente decide viver tudo isso que o mundo está decidindo. Deus precisa mudar a nossa vida. Ele precisa mudar a nossa história. Deus está preparando algo grandioso para esse lugar. Toma posse disso, toma uma decisão hoje, faça uma escolha hoje, decida viver algo poderoso em Deus. E Deus vai fazer nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja. Pare de cantar, mas eu escolho Deus e você todas as vezes escolhe pecar. Que as nossas escolhas sejam escolhas direcionadas pelo Espírito Santo da promessa. Curve sua cabeça. Nós vamos orar agora. Olá, queridos, eu sou o pastor Jobert e eu quero muito te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Se você foi abençoado, eu quero te fazer um pedido, que você compartilhe esse vídeo com alguém. Eu deixei aqui preparado para você 2 indicações de vídeos que podem abençoar a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e que Deus abençoe poderosamente a sua vida.